fale conosco. Pai, Senhor, esse é o teu momento, Pai, o momento da tua palavra. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que os nossos corações estejam atentos à tua voz. Esteja atento para aquilo que o Senhor vai falar nessa noite. Obrigado, Senhor, pela vida do teu filho. Obrigado porque o Senhor o trouxe até aqui. Obrigado, Pai. Nós temos a plena convicção de que ele já está em tuas mãos e a palavra dispensada no coração dele vai ser repartida conosco aqui, Senhor. Então pedimos a tua graça, que nada nos distraia essa noite, nada nos roube a atenção, que tudo que seja dito, Pai, possa servir como ferramenta, Pai, como palavra viva, Senhor, que possamos ouvir e praticar, Senhor. Oh, nós queremos te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Amém. Graça e paz. Amém. Pastor Paulo, thank you, mano, é nóis. Obrigado a todos da igreja, aos meus amigos, é um privilégio estar aqui. Desculpe o atraso, eu sou psicólogo, vim lá do consultório para cá direto e é um privilégio poder aqui compartilhar algumas experiências com vocês. Queridos, abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 45, a partir do versículo 1. Gênesis 45, versículo 1. Dei aquela lida, eu falei, pô, isso aí. Gênesis 45, 1. Cadê meu irmão do teclado aqui? Foi arrebatado? Jesus volta, onde ele se volta? 35. Ah, beleza. Quem achou, diga amém? Amém. Amém. E o seguinte: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: façam sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem venderam para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, senão Deus, que me tem posto por aí por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subam a meu pai e digam-lhe: assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gozém, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que os vossos olhos e os olhos de meu irmão Benjamim veem que é minha boca que vos fala, e fazeis saber a meu pai toda a minha glória do Egito, e tudo o que tens visto, e apressai-vos, e fazei descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço, e beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez pelo meu irmão que orou por mim, por essa igreja tão especial. Obrigado pelas intercessões e pelo privilégio de estar aqui nessa casa. Lhe agradeço pela honra de poder falar do teu nome. Ajuda-me a pregar como se hoje fosse o meu último culto, como se não houvesse amanhã. Eu sei que a única maneira de não desperdiçar o altar
é trazendo a mensagem que Jesus traria se estivesse no meu lugar. Eu oro para que assim seja, em nome de Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Gente, esse é um texto muito conhecido, mas o que nós temos que entender? Que um homem, antes de ser profundamente usado por Deus, ele tem que ser primeiro profundamente quebrado por Deus, porque Deus trabalha melhor com gente quebrada. Deus vai te usar na mesma proporção que te quebrou, e Deus tem maneiras de nos quebrar, sabe aonde nos levar, para que Ele possa quebrar a gente. Mas um dos maiores desafios que Deus quer fazer com a igreja brasileira é nos ensinar a viver acima da ofensa. Deus nunca vai nos usar como semente de unidade enquanto a gente se ofender. Deus não chamou você para andar ofendido, Deus chamou você para andar morto. Pessoas que morreram para si mesmas não se ofendem, cara. E eu percebo que nós nos ofendemos com muita facilidade. Agora, para que nós possamos viver acima da ofensa, que é um desafio para cada um de nós, que é uma tarefa para nós, para que nós possamos ser usados como canal de reconciliação. Só que enquanto a gente se ofender, não vai dar. A gente se ofende com o fracasso do outro. É por isso que não conseguimos estender a mão para o outro e ser canal de novos começos para o outro, porque a gente se ofende com o fracasso dele. A gente se ofende com aquele que chega diante de nós, assim como o jovem rico que chegou diante de Cristo e fala: eu cumpro a lei, eu faço aquilo outro. Mas de repente Cristo fala: olha, vem cá, vende tudo que você tem e me segue. E diante dessa proposta, aquele homem fracassa e retrocede. Mas Jesus não se ofende com o fracasso daquele jovem. Nós não podemos primeiramente se ofender com o fracasso das pessoas, porque enquanto a igreja se ofender com o fracasso das pessoas, a igreja nunca vai ser, na prática, um lugar de novos começos. Porque a gente só pode estender a mão para quem caiu, a gente só pode olhar para alguém de cima para baixo, se for para estender a mão e colocá-lo de pé. Caso contrário, você nunca pode olhar para as pessoas desse ângulo, de cima para baixo. Então, teoricamente, a igreja é um lugar de novos começos. Teoricamente. Mas na prática, a gente vê uma série de pessoas ofendidas com o fracasso um dos outros. Mas o que nós temos que entender é que os erros e os fracassos que as pessoas cometem não destroem o que elas estão construindo, mas na verdade fazem parte do que elas estão construindo. No reino de Deus, quando nós entendemos isso, que os erros fazem parte do que nós estamos construindo, porque o erro faz muito pelo homem e faz mais do que os seus próprios acertos. E cada erro que você comete, cada falha, vai desarmando você da ferramenta do julgamento, de tal modo que você vira um ser humano profundamente desabilitado para condenar uma pessoa numa área da vida que você também falhou. Você não pode condenar ninguém numa área que você também tropeçou. É por isso que no amor de Deus há espaço para os nossos erros. E quando eu falho, Deus não me diz: está vendo, tonto? Deus não fala isso. O que Ele fala é: Rony, pelo visto, você precisa mais de mim hoje do que você achava que precisava alguns dias atrás. É essa consciência que Ele vai dando para mim e para você. Então nós não podemos nos ofender com as falhas das pessoas. Também não dá para se ofender com alguma palavra dura que o outro diz. Não dá. A maioria de nós tem uma habilidade de escrever os defeitos na pedra e as qualidades na areia. E quando você escreve os defeitos na pedra e as qualidades na areia, você vai ficar cultuando a vida inteira um erro que uma pessoa cometeu com você. E é o que a gente faz. A gente tem uma tendência, e quando você faz isso, o ódio e a dor se torna muito mais forte do que a gratidão. E o nosso desafio é permitir que a gratidão vença o rancor. E a gratidão só vai vencer o rancor quando eu escrever as coisas boas na pedra e colocar as falhas na areia, para que a água do tempo não apague toda a história que nós construímos. Nós temos uma história uns com os outros, a gente constrói uma história, mas a gente esquece facilmente da história que a gente construiu. Quando nós olhamos agora para José, você percebe que na hora que ele se reúne com os irmãos dele, note que ele fala: olha, não se preocupem,
Foi Deus que me trouxe até esse lugar. Nós temos um José que aprendeu a viver acima da ofensa. E só vive acima da ofensa quem discerniu o propósito da ofensa, quem discerniu o objetivo da ofensa. Deus tem duas maneiras de nos ofender. A primeira é através de circunstâncias que vai ofender a tua fidelidade, que vai ofender o teu compromisso, que vai ofender a sua devoção. É o caso daquela pessoa, você ouve muito entre as pessoas, o cara é um dizimista fiel, aí de repente ele passa por uma situação de muita necessidade financeira, e aquela necessidade financeira está ofendendo a fidelidade financeira dele, mas sobretudo está provando o coração dele, está mostrando para ele que a fidelidade dele não é uma fidelidade pura e simples, baseada no amor, mas no fundo tem um jogo de interesse. Então Deus vai usar as circunstâncias para me ofender também. Mas uma outra coisa que Deus vai usar para me ofender são as pessoas. E pessoas são boas ferramentas para ofender a gente. Sim ou não, gente? É verdade? Como as pessoas nos ofendem. Existem níveis de ofensa. O primeiro nível de ofensa é a ofensa que vem de Saul. Saul fala de figuras de autoridade no trabalho, um gerente, um pastor, um presbítero, pessoas que lideram você, que de algum modo vão lhe ofender, vão lhe perseguir, vão se sentir ameaçados com o potencial que você carrega, e por isso não vão destravar você e não vão te liberar para cumprir o seu destino. Porque Saul não poderia destravar o potencial de Davi, porque o crescimento de Davi ameaçava Saul, ao contrário de Samuel. Samuel não se sentia ameaçado com o crescimento de Davi. E Samuel sabia que a unção que ele carregava não era para ele. Samuel sabia que a unção que ele carregava era para destravar o ministério de alguém. E eu quero que você saiba que Deus liberou uma unção sobre você que não é para você, que é para destravar o chamado de uma pessoa. Só que você nunca vai destravar o chamado de alguém cujo crescimento lhe traz ameaças. Você nunca vai fazer isso. Ao contrário, você vai perseguir essa pessoa, vai tentar assassiná-la, matá-la de algum modo, cara. Vai ser intolerante com a falha dela, com o fracasso dela e vai ofendê-la. E aí, são Saús. Nós temos um outro nível de ofensa que são as Mical. A Mical é aquela pessoa que caminha com você, mas que não reconhece o teu esforço, a tua dedicação, que vai lhe julgar, que vai dizer: você parece um vadio, Davi. Isso é modo de fazer, que não consegue ver que a tua paixão é uma expressão de adoração extravagante, mas vai julgar a tua devoção com Deus e a tua maneira de se relacionar com Ele, porque para Mical só existe um jeito de ser cristão. Para Mical só existe um jeito de adorar a Deus. Para Mical só existe um estilo de música. Para Mical só existe um perfil de roupa. Para Mical só existe um jeito. Se você sai do padrão, você ofende Mical e Mical lhe ofende. Para Mical, todo mundo tem que ser engessado daquela maneira. Aí nós temos um outro perfil, que é uma ofensa ainda mais profunda, que é o Absalão. O Absalão são aquelas pessoas que você investe, que você acredita, traz para perto e fala: olha, vamos caminhar juntos, vai na minha casa, vamos viajar, caminhar, e de repente ele vai lá e ele trai você. Absalão é aquele camarada que se cresce em cima das suas falhas, dos seus defeitos, e vai construindo a lealdade, não em torno de Deus, ele constrói a lealdade em torno dele, e vai lhe trair. É aquela pessoa que você acha que pode contar com ela no dia que você mais carece, ela vai lá e puxa o seu tapete. Nós temos Simei, que são aquelas pessoas que vão falar a verdade, mas não com o objetivo de te resgatar, mas de ofender você. O objetivo da palavra repreender é o resgate. Sempre que você for repreender alguém, você tem que resgatar, não perder aquela pessoa. Eu percebo que nós não sabemos repreender. A gente, na verdade, usa a repreensão não como meio de resgatar, mas como meio de distanciar ainda mais. Simei era um cara que não repreendia de maneira errada, falava a verdade, mas com o objetivo de expelir Davi. Nós temos um outro tipo de ofensa, que é gerado por Joabe. Joabe são aquelas pessoas que têm a sua própria agenda. Joabe são aquelas pessoas que não percebem que o maior inimigo do nosso chamado
da nossa missão é a nossa agenda. Porque a nossa agenda pode nos levar a lugares que Deus não tem uma missão para nós. Você tem que ir não aonde a sua agenda manda, mas aonde Deus tem uma missão para você. Porque você pode ir a lugares que Deus não tem uma missão para você. E os lugares que você menos quer ir, podem ser os lugares que Deus mais quer que você esteja. As pessoas que você menos quer ver, pode ser as pessoas que Deus mais quer que você tenha contato. Mas Joabe tinha a sua própria agenda pessoal. E nós temos um outro tipo de ofensa, que é gerado por Natã. Natã são aquelas pessoas que vão lhe falar a verdade, mas com o objetivo de resgatar você. São profetas, são homens de Deus que estão comprometidos com a tua salvação, querem ter você de volta. Nós temos que discernir cada ofensa. E quando alguém me ofende ou ofende você, o que a gente faz? A gente reage. E o que é a reação? A reação é o vômito da alma. Quando uma pessoa vomita, ela põe para fora tudo aquilo que está dentro dela. Põe para fora o toicinho, o feijão, o arroz, coisas que lhe fazem mal. E está dentro dela há muito tempo. Ela vomita e põe para fora tudo que está dentro. O problema é que a maioria de nós não faz a mínima ideia do que está dentro da gente. A gente acha que só tem coisa boa dentro da gente, mas Deus sabe aquilo que nós carregamos. Deus sabe tudo aquilo que está em mim, que eu ainda não coloquei aos pés da cruz. Só que Deus sabe também que a única maneira de eu colocar para fora o que não coloquei é por meio da reação. Só que para mim reagir, alguém vai ter que me ofender. Aí eu reajo e coloco para fora. Só que o que eu coloco para fora não surpreende Deus, me surpreende. Aí eu digo, poxa, isso estava em mim. Deus fala, estava. E eu sabia o tempo todo. Estava em você o tempo todo. Esse negócio sempre esteve em você. Então, há muitas coisas ainda que eu não coloquei aos pés da cruz. E que eu não vou colocar aos pés da cruz frequentando um culto apenas. Eu preciso ser ofendido. E mais ofendido. E mais ofendido. Para aprender a viver acima da ofensa. Deus não me chamou para ser ofendido. E aí quando José consegue superar as ofensas, ele consegue reconciliar a família. Ele entende o objetivo dela. Ele entende o propósito dela. É interessante, porque Deus estava conduzindo José ao ambiente do chamado dele. José cresceu no deserto para servir no palácio, mas Moisés cresceu no palácio para servir no deserto. Nós temos que identificar o ambiente do nosso chamado. Eu vejo gente querendo estar no palácio quando Deus o chamou para o deserto. Eu vejo outros querendo o deserto quando Deus o chamou para o palácio. E nós temos que identificar qual é o ambiente do nosso chamado. Deus está trabalhando em nós, porque Deus nunca fará através de você o que não fez em você primeiro. Deus nunca vai operar através da tua vida o que não operou na tua vida primeiro. Você é o ponto de partida, você é a chave, cara. Nós ainda estamos em obras. E discernir a ofensa não é um processo fácil, não é uma coisa difícil. Porque no fundo, todos nós sabemos que nos ofendemos. Agora, o que Deus quer mostrar para nós, através das coisas que param você, porque só tem o poder de te parar aquilo que tem o poder de te movimentar. Quando a ofensa me para, Deus mostra para mim que o que me movia eram os elogios e os aplausos. Se a ofensa parou você, é porque o que movimentava você eram os elogios, era o encorajamento, eram os tapinhas nas costas, era o vai que é sua, Tafarel, era esses negócios. É por isso que você ia. É isso que movimentava você. Então, por exemplo, se o que me move são as bênçãos, quando eu passo por tempos de escassez, eu paro. Se o que me move é a tranquilidade, quando eu atravessar os períodos de tribulação, eu paro. Quando o que me move é os tapinhas nas costas, o sim que vem do homem, quando eu receber não e ofensas, eu paro. Então Deus permite que você pare para revelar para você o que te movimentava.
Você acha que o que te movia era a fé. Você acha que o que te movia era o amor de Deus. Cara, Deus sabe o que nos move de fato. Deus sabe o que nos move de fato. E é um lugar que Deus quer nos levar, que é o lugar da intimidade. E no lugar da intimidade, antes de uma pessoa falar qualquer coisa sobre Deus, ela tem que saber o que Deus tem a dizer sobre ela. Um homem, antes de falar qualquer coisa sobre Deus para os outros, tem que saber o que Deus tem a dizer sobre ele. E Deus tem algo a dizer sobre você. Você sabe o que é? Então você precisa ir para esse lugar. Você não pode mais andar ofendido. Não é mais tempo de se ofender. Porque o período da igreja que Deus quer levantar agora é um período que a igreja tem que superar cada vez mais a ofensa. Diga assim, meu irmão, quem chama Deus de Pai não pode escolher quem chamar de irmão. Quem chama Deus de Pai não pode escolher quem chamar de irmão. Na hora que os irmãos de José chegam, ele trata eles como irmãos, porque ele chamava Deus de Pai. Se você tem Deus como Pai, não dá para escolher irmão, cara. Não dá, esse vai ser, esse não tem. Eu queria ter esse privilégio, mas não dá. Eu acho que não dá. Eu não tenho a opção de não chamar meu irmão de irmão, porque o meu pai biológico é meu pai. E logo, por mais que eu não trate eles como irmãos, eles são. E não dá, nós não temos essa opção, cara. Se você chama Deus de Pai, não dá para escolher quem chamar de irmão. Não dá para escolher quem tratar como irmão. Não dá para escolher quem se relacionar como irmão. Não tem essa, não tem, cara. Não dá. E se você escolhe quem chamar de irmão, me faça um favor, nunca mais chame Deus de Pai. Porque se você vem aqui e fala, Deus, tu és meu Pai, então olha o pacote aqui dos seus irmãos. É tudo isso daqui. Inclusive aqueles que te ofenderam. Continua sendo seu irmão. Amém ou não amém, gente? Amém. Amém ou não amém? Segura o tchan que tem mais aí. Você acha que tá acabando? Amém ou não amém? Amém. Então, a gente acha que está tranquilo. Calma que tem mais. Deus precisava continuar trabalhando na vida de José. Deus está preparando ele para o ambiente do chamado dele. E José foi um homem incrível. Um homem que no momento de crítico da vida, que estava preso, mas continuou posicionado na esperança, sonhando com a promessa. E num tempo de escassez, esse cara ele cria a ponte que liga a escassez com a prosperidade, que liga a incredulidade com a esperança. E o que o Pai quer nos usar é como instrumento de esperança. Porque a maior necessidade das pessoas hoje não é de mais uma religião, é de esperança. Elas querem saber se tem esperança para a vida delas. Elas querem saber se há esperança para a família delas. Elas querem saber se há esperança. E Deus quer nos usar como esse canal de esperança. Amém ou não amém? Amém. Agora, a nossa missão de vida é ser canal de esperança. Agora, entenda uma coisa. O ambiente pode mudar, mas o propósito precisa continuar sempre o mesmo. O ambiente muda. Você sai do ambiente de trabalho, vem para o ambiente mais religioso, vai para o ambiente familiar, vai para o ambiente mais acadêmico, não importa. O ambiente muda, mas o propósito permanece. O propósito é revelar Cristo, é manifestar graça, é revelar esperança, é viver acima da ofensa. Esse é o propósito. O ambiente vai mudar toda hora, mas o propósito precisa permanecer. Eu vejo pessoas que mudam de ambiente e ao mudar de ambiente também mudam de propósito. Você não pode mudar o propósito, porque onde existe propósito, ninguém vive de qualquer maneira, ninguém vive de qualquer forma. O propósito vai determinar a maneira como você vai viver, como você vai conduzir as coisas. É isso que o propósito vai fazer, é isso que o propósito fará. E quando Deus consegue nos transformar em seres humanos, cara, mais humanos, porque o maior desafio da gente, nós estamos tentando
espiritualizar um povo que nem foi humanizado ainda. Eu tenho um problemaço lá na igreja com os crentes espiritual au. Cara, o espiritual au dá um trabalho. Dá um trabalho! Cara, é terrível. É muito santidade de uma pessoa só. Eu fico constrangido. Cara, é muito. Como você consegue? Passa em mim esse negócio. Porque é muito. E eu não consigo entender como ele consegue ser tão anjo, levitar. Cara, é bom demais. É demais. E Deus quer nos humanizar. E para nos humanizar vai ter que nos quebrar. E para quebrar seremos ofendidos. Seremos ofendidos. Seremos ofendidos constantemente. Agora, muitas pessoas vão tentar construir nossa história. Muitas pessoas vão tentar escrever nossa história, como no caso de José. Os irmãos de José, ao venderem o seu próprio irmão, tentaram colocar as mãos na história de José. Depois, os lugares por onde ele passou, tentaram escrever a história dele. Mas a única mão que prevaleceu foi a mão do Senhor. E às vezes, nós podemos não entender, mas Deus está nos levando para o ambiente do nosso chamado. O ambiente do nosso chamado é o ambiente da provisão, cara. É o nosso lugar de força, não é um lugar de conforto. Porque o reino de Deus não é um lugar de conforto, é um lugar de desafio. E Deus nos desafia a se tornar a versão melhorada de você mesmo, e não uma cópia melhorada dos outros. Deus quer fazer de você uma versão melhorada de você mesmo. Amém ou não amém, gente? Amém. E para fazer isso, Ele vai nos quebrar mais e mais e mais. Se você olhar à sua volta e fizer uma análise do ano que passou, muitas situações ofenderam você. Mas qual foi a tua reação diante de tais ofensas? E eu quero dizer para você que as ofensas não vão parar. Elas vão ainda continuar. Mas se você discernir o objetivo delas, você vai ter um outro propósito, vai ter uma outra reação e vai ter uma outra postura, vai ter uma outra atitude. Deus quer nos usar como semente de unidade do Brasil, semente de reconciliação, gente que integra, gente que aproxima, gente que fala não é desse jeito, dá para retomar, gente pacificadora, porque pessoas assim serão chamadas filhos de Deus. Gente que tem esse perfil, cara, e não é fácil ser reconciliador. É por isso que Provérbios 4:23 diz: sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O diabo não quer matar ninguém na aparência, ele quer nos matar na essência. E matar na essência é matar no coração, é matar na intenção, é matar na paixão, é matar aí dentro. Eu conheço pessoas que morreram aos 25, mas foram enterradas aos 80. Por quê? Porque morreu na essência. Mas a morte dela só foi consolidada aos 80. Você pode estar aqui, mas algo aí dentro ter morrido dentro de você. E tragédia não é a morte de um homem, tragédia é o que morre dentro dele enquanto ele está vivo. Isso é tragédia. Você pode estar vivo e alguma coisa absolutamente morta aí dentro de você. Eu quero te desafiar a ser semente de unidade. Eu quero te desafiar a ser canal de reconciliação. Eu quero te desafiar a não se ofender com o fracasso dos outros. Porque se você não se ofender com o fracasso das pessoas, você vai conseguir ajudá-las a recomeçar quantas vezes for necessário. Difícil não é começar de novo. O difícil é começar de novo, de novo. Isso que é difícil. E começar de novo, só consegue ser esse instrumento quem não se ofende. Não se ofender com as palavras duras, não se ofender com os nãos que vêm das pessoas, e muito menos com o não que vem de Deus, porque Deus é amor e tudo que vem de Deus vem do amor, inclusive o não. Tudo que vem de Deus vem do amor, cara. Deus é amor. O sim que vem de Deus vem do amor, mas o não que vem dele também vem do amor. Não vem do ódio, não vem de sua ira, mas vem de sua graça e de seu cuidado para com cada um de nós. Então quando você tem essa compreensão e ele fala não, você fala assim, vem do amor esse não. Ele fala sim, vem do amor o seu sim. Tudo que vem dele vem do amor.
E eu encerro aqui dizendo uma coisa para você. Gente, o que Deus quer fazer com a gente é nos tornar em pessoas que sejam bênção para a nossa geração. E bênção não é o que você recebe, bênção é o que você se torna. Tudo que você recebe, recebe por meio da graça. Se eu recebi um carro, eu ganhei aquele carro por causa da graça. Mas o fato de ter ganhado o carro não me torna um abençoado, me torna um agraciado. O que me transforma num abençoado é a maneira como eu uso o carro. Se eu usar o carro para beneficiar e melhorar a história dos outros, então eu sou um abençoado. Se eu uso o carro apenas em benefício próprio, então eu sou um agraciado, parasita, reprovado. Então a maneira como eu uso o carro me transforma numa bênção. Não o fato de receber o carro em si. Eu vejo que todo mundo quer receber uma bênção, mas ninguém quer ser uma. E quando a gente se propõe em ser uma bênção na história de alguém, a gente começa a experimentar milagres, uma transformação radical. Amém ou não amém, gente? Amém. Eu quero ser uma bênção, Pai. Me ajuda. E se você propõe isso no coração, as ofensas não vão parar mais. Não vão te parar mais. Eu quero ser uma bênção para aquele lugar. Eu quero ser uma bênção para aquela comunidade. Eu quero ser uma bênção para aquele trabalho. Eu quero ser uma bênção nesse relacionamento. Eu quero ser uma bênção para essa igreja. Eu quero ser uma bênção, Pai. Me ajuda a ser uma bênção. Eu quero ser uma. Aleluia. Eu quero ser. Porque nós temos sido muito agraciados. Mas a maioria das pessoas não quer se tornar uma bênção. Faz um mau uso da graça que recebe. Faz um uso muito individualista, muito egoísta, muito mesquinho da provisão que recebe. Por exemplo, a gente tem isso na hora dos testemunhos, não é verdade? A gente abre espaço para as pessoas e dá testemunho aqui no altar. E ela fala, ó, quero dar um testemunho. A gente fala, qual é? Olha, essa semana eu ganhei uma promoção no trabalho. Eu ganhava 1.000, agora eu vou ganhar 2.000 de salário. Olha que bênção! Vamos ver se é uma bênção mesmo. Agora, antes de você vir aqui, você tem que perguntar para Deus em quem Deus pensava quando aumentou o seu salário. E Deus não pensava em você. Deus pensava numa outra pessoa que seria beneficiada através do aumento que você recebeu. Ninguém pergunta isso. Já contei isso várias vezes. Uma vez eu tinha um sonho de comprar um PlayStation. E eu falei, eu vou comprar um PlayStation, vou comprar. E comecei e comprei um PlayStation. Cheguei em casa para fazer essa oração, cara. Ixi, aí azedou o pé do ferro. Botei o PlayStation, agradecendo, obrigado Jesus, é nóis. Aí eu falei, aí o Espírito Santo falou assim, Rony, pergunta em quem Deus pensava quando te deu o play. Eu falei, não vou. Porque ele vai falar. E aí eu perguntei, mas tipo, fazendo figuinha. Foi em mim, foi em mim. Aí Deus falou assim, Rony, eu pensava no filho do pastor Anderson. Ah, rapaz, aí eu falei, pô, isso é brincadeira. Pensava no filho do pastor Anderson, que é um amigo meu. Aí eu liguei, ainda eu fiquei lá embaçando o PlayStation na caixa. Eu falei, ai, dei de surdo, eu falei, não é possível. Liguei o play, fiquei jogando minha voz. Eu pensava no filho do pastor Anderson. Aí eu liguei pro pastor Anderson, eu falei, Anderson, beleza, mano? Beleza, tal. Falei, cara, qual é o sonho do teu filho? Eu falei, que tem 8 anos. Quer uma Ferrari? Fui jogando longe. Um pipa! Ele quer linha! Quer cerol? O que esse barrigudo quer? Rony, tem um programa que passa na SBT e tem umas crianças que ficam PlayStation, PlayStation. Aquilo é um mantra, cara. E meu filho quer um PlayStation. Eu falei, poxa. Aí empacotei o videogame novinho, cheio do novo. Acabei de chegar da loja. No outro dia eu fui lá. Fui entregar o play pro menino, ele falou, obrigado, eu segurando, ele disse, pode soltar. Eu falei, já vou, calma aí.
Acabei soltando. E vim embora para casa. E o pai foi me ensinando que todo encontro com Deus vai gerar perda. Todo encontro com Deus vai gerar perda. Você vai perder alguma coisa. Você não vai ganhar nada. Você vai perder. Aí Deus veio falando comigo, ministrando, Rony, eu quero elevar o nível de entrega. Sabe por que Deus matou Ananias e Safira? Porque antes dele veio Barnabé. E Barnabé entregou tudo. E quando pessoas que estão entregando pela metade entram na fila de quem está entregando tudo, morrem. Quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaac, Deus não queria matar Abraão. Deus não queria matar Isaac, Deus queria matar Abraão. Quando Deus pede para você entregar o que você mais ama, Deus não quer matar o que você entrega, Deus quer matar você. Deus quer fazer você morrer, cara. Entrega o Isaac, Abraão. Eu não quero matar teu filho, eu quero matar você, tio. Quero matar sua desconfiança. Quero te elevar o teu nível de confiança, de entrega. Você não pode se ofender com os meus pedidos. Imagina se Abraão se ofendesse com a proposta de Deus de matar o filho. Jamais se tornaria no pai de multidões. Imagina se o Naamã continuasse ofendido, porque a princípio se ofendeu. Mas imagina se ele continuasse ofendido quando o profeta mandou o cara dar 7 mergulhos no rio lá, não seria curado da lepra. Imagina se o cego que Jesus cuspiu lá no barro, botou no olho dele, se ofendesse com a estratégia de Jesus de dar um catarro no olho do menino. Não seria curado. Quando a gente se ofende com a maneira como Deus trabalha, como Deus opera, quando a gente se ofende, cara, Deus poderia colocar José no palácio mais fácil. Mas passou por cova, passou por casa de Potifar, o pau cantou para a criança. Poderia colocar um menino simples lá. Mas se a gente se ofender com a maneira como Deus nos coloca, onde quer nos colocar, a gente não experimenta o melhor dele para nós. Aleluia. Amém ou não amém, gente? Amém. Imagina quantos homens da Bíblia se sentissem ofendidos. Imagina se Paulo e Silas se ofendessem com o fato de Deus não ter nos livrado daquela prisão. Jamais teriam adorado. E ao não adorar, as portas das prisões não se abririam. E ao não se abrir, a família daquele carcereiro não seria salva. Olha quantas pessoas que só experimentaram o que experimentaram porque não se ofenderam com a maneira como Deus age. Deus está trabalhando entre nós. Você não pode se ofender com a maneira como Ele trabalha. Amém ou não amém, gente? Porque, na verdade, o que movimenta o reino de Deus não são as perguntas. O que movimenta o reino de Deus são as respostas. Porque enquanto você não der uma resposta para o céu, você sempre será um eco na terra. Isaías só se tornou uma voz na terra quando deu uma resposta para o céu. A resposta é: quem enviarei? Ele respondeu: eis-me aqui. A resposta que você dá para o céu define se você se tornará uma voz na terra. A maioria de nós é só um eco, porque não deu uma resposta ainda. O reino de Deus não é movido por perguntas. O reino de Deus se move por respostas. Você precisa dar uma resposta para Deus. E a resposta é: vai ficar aí ofendido, ou vai sacudir a poeira, vai virar a página e vai seguir em frente. Você precisa dar uma resposta. Eu perco a conta de inúmeras pessoas que saíram de igrejas por causa de ofensa. O que isso quer dizer? Que o que os mantinha lá eram os tapinhas, eram os sorrisos, eram as luzes. E quando isso falta, a gente debanda de qualquer lugar da vida. Não dá mais para se ofender. Não dá mais.
Amém ou não amém, gente? Amém. Deus pode continuar ofendendo você? Amém. Você pode dar glória a Deus pela ofensa? Amém? Ninguém gosta. Show Satanás. Bate na madeira. A gente odeia esse negócio. Mas isso tem um propósito fantástico. Amém ou não amém, gente? Que Deus possa usar a tua vida como canal de reconciliação, como semente de unidade. Que você não se ofenda com a maneira como Ele vai trabalhar. E eu agradeço a Deus. Um dos homens da Bíblia que eu mais admiro é João Batista, quando estava preso. Porque lá ele titubeia na fé. É um cara que falava o tempo todo que Jesus era o Messias, que era o Messias, mas lá ele duvidou. Pega os discípulos dele e fala: vamos perguntar para ele se de fato ele é o cara que eu falava que era a vida inteira. Aí Cristo manda falar para ele: ó, fala para ele que os cegos estão vendo, que o surdo está ouvindo. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. A palavra escandalizar ali no original significa não se ofender. E fala para ele que ele é um cara feliz. Se ele não se ofender com o fato de Deus não livrá-lo da morte. Se ele não se ofendeu com o fato de eu estar aqui fora e lá dentro. Fala para ele que ele é feliz se ele não se ofender com isso. Fala para ele isso só. Que ele é feliz se não se ofender. Se você ainda se ofende, é porque ainda não está morto. Diga assim: Senhor, obrigado pelo Judas. Amém, gente? Amém. Olha que interessante, Jesus chamou Judas de amigo, mas o Pedro de diabo. A gente chamaria o Pedro de amigo e o Judas de diabo, que é o que a gente faz. Por que Jesus chama Pedro de diabo e o Judas de amigo? Porque para Jesus, amigo é todo aquele que me ajuda a cumprir o meu propósito. Para Jesus, amigo é todo aquele que me leva para a cruz. E Pedro não iria levar Jesus para a cruz, mas Judas ia fazer. A minha oração é para que Deus libere discernimento sobre nós, para discernir aqueles que estão levando para a cruz. Porque na cruz você ensina sobre o amor, mas aos pés da cruz você aprende sobre o amor, sobre com quem está crucificado. Deus está te chamando para ensinar sobre o amor, e só ensina sobre o amor quem está na cruz. Aos pés você aprende, e a hora de você estar lá. E na cruz a gente faz 3 perguntas: Pai, por quê? Pai, entrego. Pai, perdoa. São 3 sentenças que você libera da cruz. Pai, por quê? Segundo, Pai, perdoa. E terceiro, Pai, eu entrego. Talvez alguns estão no Pai, por quê? Outros estão no Pai, perdoa. Mas há outros, o terceiro nível, que é Pai, eu entrego. Cansei de fazer do meu jeito. Vamos orar? Coloque-se de pé no seu lugar. Diga assim: meu irmão, Deus está preparando você. Porque um dia o faraó vai sonhar. E quando o faraó sonhar, você será chamado. Um dia o faraó vai sonhar, cara. Um dia o faraó vai sonhar. E quando o faraó sonhar, vai chegar a sua hora de revelar o que você carrega, de mostrar ao mundo o dom que você possui. O faraó vai sonhar um dia. Às vezes você possui um talento fantástico, um comprometimento incrível no seu trabalho, uma doação incrível na igreja, na vida, e percebe que o nível de reconhecimento é muito abaixo, mas um dia faraó vai sonhar. Até faraó sonhar, Deus está preparando você.
você experimentar a exaltação de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Então, eu lembro de uma moça que era perseguida pelo gerente da unidade do banco de trabalhar. Ela não sabia se o diabo entrava naquele gerente ou se aquele cara entrava no diabo. Era uma bagunça. Ela falou: o que eu faço, Rony? Eu falei: olha, continue se focada, seja extraordinária no que você faz. Deus está quebrando você através da ofensa. Viva acima da ofensa. Um dia Faraó vai sonhar. Um dia haverá um problema naquela empresa que só você pode resolver através de Deus. Esse dia vai chegar. E aconteceu. Aí disseram: chama a ciclana. Nós queremos ouvir o que ela tem a dizer sobre isso. E foi nesse dia que ela experimentou o extraordinário de Deus naquela empresa. Estou dando um exemplo. Você pode conjecturar isso, uma outra realidade da tua vida. Mas eu quero te ajudar a se manter focado, gente. Amém? Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, nos ajude a viver acima da ofensa, Pai. Nos ajude a sermos trabalhados, quebrados pelo Senhor, moldados pelo Senhor. Ó Deus, me ajude. Ajude os teus filhos a não serem ofendidos, Pai. Assim como Davi aprendeu a discernir a ofensa. Na hora que o soldado começou a ofender um dos homens, e Abissai disse: eu vou arrancar a cabeça desse homem. Davi discerniu e disse: não faça isso. Deus pode estar provando, me quebrando através da ofensa. Senhor, nos ensina a viver acima da ofensa, Pai. Pessoas que não se ofendem, pessoas, ó Pai amado, que reconciliam, que são sementes de unidade, pessoas que compreendem o ambiente do seu chamado, que percebem que Deus está quebrando eles, porque Deus nunca fará através de nós o que não fez em nós primeiro, Senhor. Nos ajude a levar as pessoas a experimentar o novo, a ter acesso com algo extraordinário, Senhor. Nos ajude, Pai querido, nos leve ao ambiente do nosso chamado, nos leve ao lugar que o Senhor deseja que a gente esteja, Pai. Nós não queremos nos ofender com a maneira como o Senhor trabalha. Nós não queremos nos ofender com a forma como o Senhor atua. Nós não queremos nos ofender, Pai, com nada mais. Nos ajuda a buscar esse nível, Pai, esse nível de maturidade, esse nível, Pai amado, de maturidade, esse nível de hombridade, Pai. Nos ajude, Senhor amado, nos ajude, Senhor, tudo para a Tua glória, para Teu louvor, Pai, em nome precioso de Jesus. Que a gratidão, Senhor, que a gratidão possa vencer a ofensa, que a gratidão, ó Pai, vença a raiva, o ódio. Nos ensina a ser esse canal, a ser esse instrumento, Pai. Tanta gente ofendida por aí, Senhor, tantas pessoas ofendidas, ó Deus, tantas pessoas ofendidas. Nós queremos discernir a ofensa, nós queremos discernir o objetivo delas, Pai. O Senhor não está comprometido com a nossa felicidade, o Senhor está comprometido com a nossa santidade, o Senhor não está comprometido com o meu conforto, o Senhor está comprometido com o meu crescimento, o Senhor não está comprometido com o meu bem-estar, o Senhor está comprometido com o meu bem. E tudo coopera não para o bem-estar, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o Teu propósito, Pai. Senhor, muitas coisas não vão me trazer bem-estar,
mas eu sei que elas cooperam para o meu bem. E é isso que importa, Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos nesse momento graça sobre graça para viver acima da ofensa, Pai. Para viver acima da ofensa, Pai. Viver acima da ofensa, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor nessa noite.